Aleluia. Deus é bom, amém, amados? Por favor, senta um pouco. Mas se você puder abrir comigo lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. No versículo 46. Marcos capítulo 10. No versículo 46. Que diz mesmo assim, amados: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E amados, essa passagem aqui que nós acabamos de ler, Deus ele vinha tratando comigo já há alguns dias de tipos de pessoas que tem dentro da igreja. E, infelizmente, amados, nós vemos que a maior parte das pessoas que estão dentro da igreja estão andando com Jesus, mas não estão trazendo as pessoas para perto de Jesus. Porque quando nós lemos esse texto, eu consigo enxergar aqui três tipos de pessoas. Aqueles que estão andando junto com Jesus, mas quando alguém quer se aproximar dele, ele assim eu posso falar até com um pouco de raiva, coloca a pessoa de lado. Tem outro tipo que se torna uma pessoa indiferente, que muitas vezes nós não vemos nem citado aqui no texto, mas eu creio que existe também esses tipos de pessoas que olham para a dificuldade dos outros e deixam ela: esse problema não é meu, então tanto faz, não está acontecendo nada comigo. Mas também existe o terceiro tipo de pessoa, que somos nós, que é aquelas pessoas que andam com Jesus, mas escutam a voz dele e seguem a orientação que ele nos dá, que é de trazer aqueles que necessitam de Jesus para estar perto dele. Então, amados, esses dois tipos de pessoas, aqueles que são indiferentes e aqueles que são, eu posso assim dizer, irritados com aqueles que tentam se aproximar, esse tipo de pessoas não devem conduzir a nossa vida. Isso não deve ser inspiração para mim, nem muito menos para você. Eu e você, amados, nós temos exemplos claros a qual Jesus Cristo nos deu. E qual foram os exemplos que ele nos deu? Que aqueles que estão lá no mundo, eles podem ter a maior riqueza que tiver. Porque o mundo diz o quê? Rapaz, ele tem tudo o que ele precisa, só não tem Jesus. Rapaz, quem não tem Jesus pode ter o maior dinheiro que ele tem na face dessa terra, mas na verdade ele não tem nada. Porque sem Jesus, amados, nós não somos nada. E Jesus ele nos deixou esse exemplo, nos mostrando, amados, que precisamos a cada esquina, em cada lugar que nós iremos, levarmos o bom perfume de Cristo, sermos o representante dele por onde nós formos. Então, povo de Deus, escuta bem isso que o Senhor está nos dizendo. Em cada momento da tua vida, através de você não deve afastar as pessoas do Senhor, mas você deve aproximar elas do Senhor. E devemos, amados, estar sensíveis à voz do Espírito, para que quando Jesus falar, amados, estarmos sensíveis a escutar e sermos guiados por aquilo que Ele nos diz. E vidas são preciosas demais para Deus. Eu queria mostrar aqui na Bíblia um exemplo de pessoas que realmente elas acabam afastando as pessoas do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. No versículo 49, Lucas capítulo 8, no versículo 49, que diz assim: Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Então nós vemos aqui, amados, uma conversa entre Jesus Cristo e Jairo, que era o chefe da sinagoga.
Mas nós podemos notar, amados, que no meio daquela conversa existia pessoas que estavam ali e estavam dizendo, olha, não adianta mais, não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre não, que aquilo que era necessário para ser feito, tinha que ser feito antes, agora não tem mais jeito. E quantas pessoas, amados, nós encontramos dentro da igreja, que elas acabam, amados, minando a fé das pessoas. As pessoas chegam para compartilhar algum problema, alguma dificuldade que estão passando, e a pessoa olha e diz assim para ela, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eu não é a primeira pessoa que vem me contar isso não, já deve ser a 7ª ou 8ª, mas de todas elas, eu só vejo uma coisa, no final é morte, não tem para onde correr não. Rapaz, eu acho que vai acontecer a mesma coisa contigo, é melhor tu comprar o caixão. E desse tipo de gente, amados, está no meio da onde? Do povo de Deus. E como nós somos os filhos de Deus, amados, não devemos nos comportar desse jeito, matar a fé do nosso irmão. Mas nós devemos chegar lá e dizer, ei, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Você serve ao Deus que é o Deus do impossível. Mesmo que essa situação seja difícil aos teus olhos, pode ter certeza de uma coisa. Deus, Ele vai abrir portas aonde não existem portas. Ele vai promover na tua vida um final feliz. E mais não, amados, jogar um pá de areia, de terra em cima daquelas pessoas. Nós devemos, amados, nos entristecer com quem está triste, nos alegrar também com quem está alegre, mas também, amados, na tristeza, quando estivermos, também devemos ter uma palavra da parte de Deus para levar para aquela pessoa. Porque, amados, você tem um bom depósito de Cristo. Então não fica olhando, amados, para a pessoa e dizendo, rapaz, infelizmente não tem solução para isso não. Rapaz, o pior vai acontecer com a tua vida. É melhor você já se preparar. Vai preparando já o testamento. Não é que se quiser deixar aquela casa bonita para mim também, pode deixar. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos aquele tipo de pessoas, amados, que escutamos a voz do Mestre e trazemos o povo para perto de Jesus. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, nós somos o povo que traz o povo para perto de Deus. Aleluia. Então nós olhamos para aqui, amados, e vemos alguém que chegou lá junto de Jairo e disse para ele, rapaz, não adianta mais incomodar, não tem mais jeito. Mas é interessante, amados, que a resposta que Jesus nos dá é esse tipo de resposta, amados, que nós devemos ter sempre no nosso coração. Que olha só no versículo 50, em Lucas capítulo 8, versículo 50, que diz assim, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Aí eu te pergunto, será que no final dessa história Jesus estava com razão ou não? Estava, amados. Ele sabe do que vai acontecer, ele já esteve lá no nosso futuro. Então nós podemos ter a certeza que quando nós abrimos a nossa boca para levar uma palavra da parte de Deus para alguém, aquela palavra não voltará vazia, mas antes vai fazer aquilo que dá prazer a Deus, que é o que? Manifestar a vida. Então seja um bom depósito de Cristo, mas não seja daquele tipo de pessoa que estava como lá no cego Bartimeu, e quando ele clamava pelo Senhor, estava lá uma grande multidão dizendo, ei rapaz, cala a boca, que é isso, fica quieto aí no canto, quem é você, um cego, mendigo? Não, amados, nós somos aqueles que levantam as pessoas. Nós somos aqueles que olhamos, mesmo que a pessoa seja a que nós achamos mais indigna de estar junto de Deus, mas Jesus Cristo pagou um alto preço pela vida dela. Então, quem somos nós? Nós não somos os juízes da parte de Deus, para dizer quem é que pode ir ou não para o céu. Jesus já pagou o preço, a passagem para todo mundo ir. Mas para ir, a pessoa precisa crer com o seu coração. Amém, amados? Então, por favor, olha novamente para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, nós não somos um tipo de pessoa que afasta as pessoas de Deus. Aleluia. Como também, amados, existe aquele tipo de pessoas que são totalmente indiferentes, que diz, rapaz, esse problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe aquela pessoa que chega no trabalho e porque ele não faz parte da faxina, então ele olha, vê papel jogado no chão e ele não apanha. Ele diz, rapaz, isso aí, ó, quem arruma deve ser Dona Josefina, mas eu apanhar um papel para quando o chefe maior chegar por aqui, elogiar o gerente, eu que não vou dar honra para o gerente não, deixa sujo mesmo, que quando o chefe chegar aqui é bom que passe a perna nele. Sabe, amados, mas nós não devemos ser indiferentes às coisas, porque deixa eu te dizer algo, no reino de Deus é diferente. Quando nós olhamos, amados, sabemos da responsabilidade que nós temos.
Nós temos responsabilidade diante de Deus, como o pastor tem, nós ovelhas também temos. Quando você está ali e olha aquele papel no chão e você vai lá, pega, apanha e joga no lixo, no reino de Deus, tanto é elogiado o gerente como você pela tua atitude também. Porque Deus vai estar olhando tudo aquilo que você faz. Então não seja indiferente dizendo isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do pastor. Não, isso aí é os diáconos que devem fazer isso. Não, amados, no reino de Deus, todo mundo deve fazer aquilo que é necessário ser feito. Porque se Deus está te mostrando, Ele está te dizendo, ei rapaz, arregaça as mangas, vamos lá fazer, vamos fazer alguma coisa. Então, eu e você, nós somos esse tipo de pessoas que entendemos as nossas responsabilidades e não somos indiferentes. Se você quer um exemplo disso, deixa eu te mostrar lá em Marcos, no capítulo 2. Vamos para lá, Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Que diz assim, amados: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então nós podemos ver aqui, amados, que 4 homens, cheios de fé, estavam levando o homem que necessitava estar junto de Jesus. Mas aquela multidão que estava ali ao redor da casa, o que era que eles fizeram? Eles saíram do meio para aquele povo passar? Saíram do meio? Não saíram não, amados. Eu já dirigi ambulância quando eu estava no quartel. Quando eu estava no quartel, amados, no século passado, em 1992, né, parece que faz muito tempo, né? E quando eu estava lá, amados, eu fazia parte do pelotão de manutenção e teve um dia que eu estava de plantão. E um dos meus amigos lá da minha companhia, ele passou mal. E a gente precisou levar ele rapidamente para o hospital. E como eu estava de prontidão, foi eu que fui dirigindo a ambulância. E, amados, como é ruim demais você conduzir uma ambulância e as pessoas estão no sinal, a sirene ligada, com os faróis ligados, pedindo para a pessoa sair do meio e ninguém sai. Então, é terrível isso. A sensação que você tem, amados, é de estar uma vida ali, sendo socorrida, necessitando chegar perto, para chegar no hospital, mas as pessoas não estão nem aí. É como se elas dissessem, rapaz, não sou eu que estou nessa ambulância, então eu não passo nesse sinal, não. E eu tinha que passar por cima de calçada, por dentro de posto, mas o meu desejo era chegar o mais rápido possível àquele hospital. É por isso que hoje, quando eu vejo uma ambulância, mas eu saio buzinando para o povo sair do meio. Porque uma coisa eu sei do que é isso. Mas as pessoas que estavam ali, aquela multidão, amados, estavam querendo escutar o que Jesus tinha. Eles desejavam cada vez mais estar perto dele. Mas olhava para a situação daquele homem, eles também não se compadeceram. Não estavam nem aí. Eles estavam indiferentes para aquilo que estava acontecendo. E quanto isso, amados, acontece no meio do povo de Deus, diz, é droga, problema dele. É aquilo, mas é prostituição, então é problema dele. O que é problema dele? Rapaz, isso é problema de todos nós. Sabe, Jesus Cristo, ele nos deu a capacidade, amados, de proclamar as boas novas do Evangelho. E nós temos o privilégio, amados, de podermos ir e anunciar que Jesus Cristo, ele reina. Que ele não é um Deus de faz de conta, mas ele é um Deus de hoje. Que ele é um Deus de milagres, não um Deus que fez milagres antigamente, e que hoje é um Deus que nada faz, porque ele envelheceu, está com uma barba grande e sentado lá no seu trono, lá no céu. Não, amados, ele é vivo e presente, ele está dentro de nós. Por que não anunciar, amados, esse Jesus e não sermos indiferentes, olharmos e dizermos, não, isso eu não tenho nada a ver com isso. Rapaz, lá em João capítulo 14, no versículo 16, quando Jesus Cristo estava dizendo que iria ao Pai e iria pedir ao Pai outro consolador, Consolador é Paracletos.
que significa amigo, aliado, advogado, consolador, fortalecedor, socorro bem presente. Então, amados, nós temos tudo isso habitando dentro de nós. E quantas pessoas lá fora, amados, estão padecendo, precisando disso que nós temos? É como naquela manhã, amados, no sábado, dia 14 de agosto, eu em casa e escutando às 5h30 da manhã os gritos do apartamento de baixo, e eu sem entender a confusão, aquele quebra-quebra todo. E eu dizendo, oxe, Rita, o que é que está acontecendo? Eu acho que eu vou ligar para a polícia. Aí eu disse, não vou ligar não, porque o apartamento de baixo é do juiz, vai lá que a polícia chega, quem vai preso sou eu. E, amados, eu não fiz nada, mas fiquei lá apenas escutando. E eu escutava os gritos, quebrando, era espelho, era jarro que tinha, que saíram quebrando dentro de casa. Até a hora que minha mãe me ligou e disse, Eduardo, tu soube o que aconteceu aqui no prédio? Eu disse, não, mãe, o que foi? Né? Porque eu estou escutando a confusão no apartamento aqui de baixo. Ela disse, rapaz, a filha dele não subiu até o último andar e se jogou? E eu disse, mãe, o que foi? Aquela moça, jovem, formada em psicologia, tinha um consultório dela, tinha de tudo. Ela se jogou, ela disse, foi isso mesmo. E, amados, e como é triste você receber uma notícia dessa e naquela mesma hora, Deus disse para mim, a atitude que ela tomou foi uma atitude que vai repercutir pela eternidade na vida dela. Aí algo que eu te pergunto, será que nós, amados, não temos responsabilidades como eu tinha de todo domingo passava ali embaixo, aí ela estava lá no hall esperando o namorado dela, o noivo, que ela já estava noiva, e algo que quando eu passava, que olhava, ela estava lá sorrindo, era alguém que tinha posses, era alguém que tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia dar, mas ela não tinha a verdadeira alegria, mas que nós temos. E eu olhava para ela e dizia, não, ela tem tudo que ela precisa. Ela tem tudo o que ela precisa. E na verdade ela não tinha tudo aquilo que ela precisa. Então eu e você, muitas vezes lidamos com pessoas no nosso dia a dia, que nós olhamos para ela do lado de fora, está bonito demais. Mas por dentro, mas está corroído. Por dentro, mas a pessoa está com uma vida amargurada, sem saber mais o que fazer, sem nenhuma esperança na vida. E nós temos, amados, a esperança que eles precisam. Nós temos tudo aquilo que eles precisam, porque a verdadeira alegria está dentro de nós. Quantos vão para o carnaval, amados, para beber, se embriagar, para se drogar, para ter uma noite de prazer, mas no dia seguinte, amados, está do mesmo jeito. E eu e você, amados, estamos aqui muitas vezes enclausulados dentro da igreja, olhando para a cara do pastor e ver se a gravata dele está no lugar. Enquanto o povo lá fora, mas está padecendo. Nós precisamos, amados, arregaçar as mangas e dizer, pai, eu não sou indiferente. Eu não sou daquele povo que passa e quando o cego Bartimeu está gritando e eu estou lá dizendo, ei, cala a boca, rapaz. Porque quem é você para estar aqui andando junto comigo? Você não é digno de estar junto comigo. Não, amados, eles são dignos sim, porque foi pago um alto preço pela vida deles. E quem também sou eu para ser indiferente? De olhar e nada dizer, como se eu não tivesse nada a ver com aquilo. Eu tenho parte desse negócio. Se Jesus Cristo pagou um alto preço pela minha vida, então, amados, eu tenho o privilégio. Não é dever, não é obrigação, não é algo pesado, mas é uma alegria levar as boas novas do Evangelho. Então, povo de Deus, arregaça as mangas. Começa, mas a olhar para um lado e para o outro, e você vai ver que tem muita gente ao teu redor que não conhece ao Senhor. Tem muita gente, amados, no teu trabalho, dentro da tua família, na tua vizinhança. Sabe aonde você vai? Como um dia eu estava lá na praia, levei Daniel e Isabel para brincar, e tinha uma senhora lá também brincando com o seu neto. E o Espírito Santo chegou e disse, chega perto dela. E como já estava escurecendo lá, e eu cheguei junto, comecei a conversar com ela. E ela falando de como era a dor que ela estava sentindo por ter perdido um outro neto. E eu falei para ela do amor que Deus tinha pela vida dela. E de como Isabelle tinha sido restaurada da morte. Porque nós tínhamos crido nesse Deus. E como aquela mulher que antes estava triste, olhando para o netinho como se não tivesse mais esperança. De como ela saiu com um sorriso no rosto diferente. De como aquele garçom que estava lá no restaurante, é claro, o garçom não está mas estava lá, amados, e a gente estava conversando com ele, amados.
E quando ele vinha nos servir, e começou apenas com Jesus te ama. E ele chegou, mas naquela hora ele abriu a vida toda dele, de como na casa dele ele estava padecendo, porque a sua esposa estava em casa cuidando dos filhos, mas tinha depressão. E de como a gente pode chegar junto dele, de conversar, de orar com ele, de dizer, amados, de como esse Deus é precioso. E a gente chegou depois, compramos livros, levamos para ele, entregamos nas mãos dele para a esposa dele ler. Passou-se tempo, voltamos novamente naquele restaurante e ele estava lá agradecendo por tudo aquilo que estava começando a acontecer na casa dele, porque era onde, amados, a palavra de Deus chega, há mudanças. Aonde a palavra de Deus chega, amados, o inferno tem que sair. Depressão, amados, não é maior do que o nome de Jesus. Ansiedade não é maior do que o nome de Jesus. E nós temos isso. Aí outro dia a gente voltou de novo naquele restaurante, ele não estava mais trabalhando lá. Mas eu levei Rita a sábado, há 15 dias atrás, para ir comer goiamum, lá ali na praia de Cabo Branco. Porque, amados, a diversão dela é comer caranguejo e goiamum. Ela ama estar quebrando aquele negocinho ali, sabe? Para mim, amados, me dá uma angústia quebrar. A pessoa come bem pouquinho carne. Então eu só faço olhar. Mas como ela gosta, então para mim me traz alegria ver ela feliz. Porque, amados, ela tá lá igual a criança, quebrando toda lambuzada, melagente tudinho, mas ela tá feliz. E eu tava lá no restaurante e sabe quem a gente encontrou? Aquele mesmo garçom. E ele chegou junto da gente, amados, e me abraçou, conversou comigo. E uma coisa que eu te pergunto, amados, será que não faz diferença aonde a gente for levar as boas novas? Então, amados, quantos cegos Bartimeus tem lá fora, clamando, gritando, e a gente olhando e dizendo, rapaz, não é comigo. É como está aqui, nós vemos esse paralítico, havia essa grande multidão, mas ninguém saía do meio. É como uma ambulância, amados, que está ali pedindo passagem. Rapaz, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. Ele precisa. E as pessoas estão lá no meio dizendo, não, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. A vez é minha. Quando o sinal abrir, quem vai sair na frente sou eu. E sabe, amados, nós precisamos mudar essas atitudes do nosso coração. Nós precisamos ser crentes quentes. E não crentes indiferentes. Mas crentes que crê, que oram, que abençoam. Que chegam, amados, lá no restaurante como a gente chegou ontem. E aquele jovem que estava nos atendendo. E eu olhei e eu disse, rapaz, eu vou dar uma boa gorjeta para ele. E quando a gente deu uma boa gorjeta, amados, que a gente falou também de Jesus, como a vida dele chega, a pessoa abre o coração. E ele começa a demonstrar, amados, do que ele sente, do que ele está passando. E é bom, amados, demais, porque não foi o dinheiro que abriu a porta. Aquele dinheiro, amados, estava demonstrando o quanto Deus o ama. Eu não sei se você está entendendo, nós não compramos a amizade dele. Mas nós conquistamos a amizade dele, demonstrando que ele é importante. Porque quanta gente trata os outros dizendo assim, eu que estou sentado na mesa, ele que está me servindo. Eu que sou o Senhor, ele é meu servo. E olham para o garçom como se fosse uma pessoa que não tivesse nome, que tivesse ali simplesmente para te servir, mas ele é alguém especial para Deus. O frentista que está trabalhando, é claro, no posto de gasolina, ele também é importante para Deus. A mulher que está te atendendo lá no caixa, ela também é importante para Deus. Aonde você for, mas todas as pessoas são importantes para Deus. Então nós temos tudo isso, as ferramentas necessárias para mudar esse mundo. Mas o que é que nós fazemos? Não, eu estou indo na igreja no domingo, eu já fiz a minha obrigação. O pastor Eduardo me viu lá, pronto, está bom demais. Tá não. Tem uma passagem que eu queria mostrar para você que é para te chocar mesmo. Lá em Marcos, eu queria que você abrisse comigo. Lá em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. No versículo 30. Nós vamos ver uma conversa entre Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Jesus e os fariseus. Que diz assim, amados: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
Eu disse qual? É Mateus, capítulo 12. Eu não disse que era Mateus? Mateus, capítulo 12, versículo 30. Olha só, que coisa linda. Quem não é por mim é contra mim. Vocês encontraram? Glória a Deus. E quem comigo não ajunta, espalha. Então quer dizer, Eduardo, que se eu estou dentro da igreja e eu não faço nada, vivo de braços cruzados, que eu não estou ajuntando, eu estou espalhando, é isso mesmo. Então quem é pior? Aquele que, quando a pessoa tenta se aproximar de Deus, ele espanta, coloca a pessoa para correr, ou aquele que é indiferente? Amados, todos os dois, se botarmos na balança, vai dar o mesmo peso. Porque vão chegar diante de Deus e vão prestar conta do mesmo jeito. Que se eu estou na igreja e não faço nada, então o que é que Jesus está dizendo? Que eu estou espalhando. Tem a versão King James que diz assim: quem comigo não ceifa, espalha. Então, amados, eu creio que ali mostra bem a realidade do que está acontecendo. Quem não está colhendo, amados, nessa grande plantação que há lá fora, está começando a espalhar. Então, Jesus está dizendo que quem não é por ele é contra ele. Então, quer dizer que tem pessoas dentro da igreja, porque estão de braços cruzados, olhando as coisas acontecer, está começando a andar contra Deus e não com Deus. Aí você pode até pensar, pastor, você tem certeza disso que eu estou falando? Rapaz, se a Bíblia diz desse jeito, quem sou eu para querer dizer ao contrário? Então, cada vez mais, amados, nós temos responsabilidades que são entregues nas nossas mãos, que devemos entender e guardar isso no nosso coração. Sabemos que diante de Deus, devemos pegar junto com Ele. Então, se você deseja, amados, começa na tua casa, começa na tua vizinhança, começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quer uma dica boa? Deixa eu te explicar algo. Eu vou falar algo aqui para vocês, amados, que fica só entre a gente aqui, tá certo? Sabia que nessa minha caminhada, curta caminhada junto com o Senhor, eu tenho visto muitas coisas acontecer. E uma está acontecendo, duas delas, na verdade, estão acontecendo dentro da igreja. Uma é o quê? É que muitas vezes tem igrejas que ganham muitas pessoas para Jesus. E depois que ganham elas para Jesus, deixam aquelas pessoas crescer de qualquer jeito. E muita gente tem voltado para o mundo lá fora. Era como se uma mulher desse à luz a um filho, pegasse aquela criança, colocasse a criança debaixo de uma árvore, pegava uma lata de leite, colocava junto dela e dissesse para a criança: pronto, eu já fiz a minha parte. A minha parte era te dar a luz. Agora você cresça e ande com suas pernas sozinho. E algo que vai acontecer com aquela criança é o quê? Ela vai morrer. Eu tenho visto muito acontecer, amados, dentro de igreja desse jeito. Ganham muitas pessoas, mas depois não ensinam elas a caminharem com o Senhor. Porque precisa que alguém dê a mão para elas e diga: olha, o caminho é esse. Vamos fazer desse jeito. O Senhor ensina assim na sua palavra. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai crescer de uma forma sadia. E é por isso, amados, que nós criamos um departamento aqui na igreja que se chama Mãe. Você pode até achar estranho, mas é um ministério de adoção espiritual. Para que aquelas pessoas que se convertem, nós podemos colocar alguém junto a ela, para que ela possa crescer de uma maneira forte e sadia. Então, amados, isso é responsabilidade que a igreja tem. Como também eu vejo um outro extremo, de igrejas que têm já pessoas dentro, mas aquelas pessoas apenas são ensinadas a palavra, mas não são exortadas a poder ganhar vidas para o nosso Senhor. E o que é que acontece? A igreja acaba virando o quê? Um clube social. Porque as pessoas apenas chegam, já tem o seu lugar marcado na igreja. E quando chega um visitante que senta na cadeira dele, meu Deus do céu, é um Deus me acuda. Porque, pastor, vem cá. O irmão está sentado lá na minha cadeira, não pode. Aquela cadeira é minha. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. A melhor coisa que tem é podermos chegar na igreja e não ter canto para a gente sentar. Eu e você fomos chamados para povoar os céus. Não fomos chamados, amados, para esquentar o banco da igreja. Se nós queremos esquentar o banco da igreja, amados, isso está se tornando obrigação. Mas nós somos aqueles que fazemos a diferença aonde chegamos. Aonde nós vamos, amados, o bom perfume de Cristo vai.
A luz do Senhor está pegando junto conosco. Milagres, prodígios e maravilhas vão nos acompanhar. Então não pense que você vai ser envergonhado quando você orar por um enfermo. Quem vai ser envergonhado vai ser o diabo. Porque eu me lembro como hoje, mas como é ruim ser envergonhado diante das pessoas, não é? Porque eu me lembro que um dia Daniel ainda era novinho e eu estava conversando junto com uns amigos, estava todo mundo em pé, Daniel do meu lado, e vocês sabem, amados, que criança ela não tem vergonha de falar aquilo que ela está vendo, não é? E quando eu estava conversando, amados, eu sou uma pessoa normal, amém, amado? E naquele momento eu soltei um pum. Quando eu soltei um pum, Daniel, que estava do meu lado, olhou para mim e disse: Ei, papai, bem alto, tu soltou um pum, não foi, papai? Fica quieto, menino. Ele disse: Foi, papai, eu escutei, papai, aqui. Ó. Tá bom, Daniel, quando chegar em casa a gente conversa. Mas, amado, será que Deus ele nos envergonha diante das situações? Com certeza que não, amados. Se você chegar diante de uma dificuldade, de um problema, quando você orar, aquele problema vai ser resolvido, porque Deus faz parte desse negócio. Então, olha, por favor, assim para teu vizinho e diz para ele: Meu irmão, Deus faz parte desse negócio. Aleluia. Então, tenha certeza, amados, que você não vai ser envergonhado. Quem vai ser envergonhado vai ser o diabo. E eu queria que você abrisse comigo também lá em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, no versículo 26. E nós temos alguns exemplos, amados, de como nós devemos nos comportar dentro da igreja. Atos capítulo 9, no versículo 26. Que diz assim, amados: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então nós podemos ver aqui, amados, que Saulo de Tarso, quando ele se converteu, ele mudou radicalmente, amados, a forma com que ele estava vendo ao nosso Senhor Jesus e de como ele ousadamente ministrava a palavra. Mas de quando ele chegou junto da igreja, o que aconteceu? O próprio povo da igreja começou a rejeitá-lo, porque tinha medo, pensando que ele estava ali infiltrado para descobrir quem eram as pessoas para levar eles presos. Então o que houve? Rejeição. Mas graças a Deus, amados, por Barnabé. E Barnabé, amados, é justamente a nossa figura. Figura de pessoas que pegam aqueles que muitas vezes são desprezados para trazer para perto. Porque, amados, Barnabé, ele, como aqui diz, aqui, ó, aqui no versículo 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos. Então ele pegou, não deixou aquela pessoa desprezada, pegou junto com ele. E nós somos essas pessoas. Até eu escrevi aqui o significado de Barnabé, que significa aquele que dá coragem. E é isso, amados, que nós somos, aquelas pessoas que encorajam os outros. Daqueles que dizem: Ei, rapaz, não desista não. Mesmo que eles tenham te rejeitado no início, mas vamos lá, porque isso aí é o povo de Deus, aonde você precisa estar junto com eles. E o que é que vai acontecer, amados? Grandes coisas vão acontecer. Porque, amados, nós não somos daqueles que afastam o povo, mas nós somos daqueles que trazem para perto. E diz: vamos lá, é isso mesmo, pastor, vamos pegar junto contigo. Deus é contigo. Mesmo que o povo tenha olhado para você atravessado, mas o Senhor foi Ele que te ungiu, Ele te capacitou, Ele que te levantou para anunciar para o povo, exortar e trabalhar o coração de cada um deles para eles crescerem. É desse jeito, amados, que nós somos. Então olha para teu vizinho e diz para ele: Ei, Barnabé, aleluia, essa pessoa é você. Não é aquela pessoa que ficou lá em casa ou em outro lugar. Essa pessoa é você.
que pega aqueles que muitas vezes estão desprezados, que foram jogados até no meio da igreja e diz: ei, rapaz, desprezado você não é não. Você é alguém importante demais para Deus. Deus tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Então vamos lá, Saulo. Deus é contigo. Então essa pessoa, amados, somos nós. Olha lá também Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, no versículo 25. Atos capítulo 11, versículo 25, que diz assim, amados: e partiu Barnabé para Tarso, porque ele não teve que fugir por causa dos irmãos lá que estavam querendo matá-lo, os judeus, para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, amados, como é maravilhoso ter esses Barnabés dentro da igreja. Não de pessoas que afastam, mas de pessoas que trazem para perto de Deus. Não de pessoas que são indiferentes, mas pessoas que mostram com atitudes correspondentes que cada pessoa é importante para Deus. Então, nós somos essas pessoas. Porque vocês se lembram lá do cego de Jericó, né, Bartimeu, de como pessoas escutaram a voz do Mestre, do nosso Senhor Jesus, e foram lá e disseram para ele: tem bom ânimo, porque o Mestre está te chamando. Essas pessoas somos nós. Somos pessoas, amados, que pegam junto. E quando vamos chegar lá no céu um dia, amados, nós vamos receber o nosso galardão. Para poder encerrar, deixa eu só te dizer algo. Quando eu estava lá no quartel, no ano de 92, por causa que, quando eu servi, amados, eu fiz a prova do NPOR. Nesse ano de 92, foi o último ano onde foi obrigatório as pessoas se virem. Hoje, se a pessoa diz assim, não quero mais servir, não é mais obrigatório. Mas naquele ano foi o último ano que era obrigatório. Então eu fiz a prova para entrar no NPOR, que é justamente para você entrar como aspirante. E não passei. E quem não passava já ia direto para onde? Para a tropa. Já entrava como soldado. E quando eu estava lá, amados, eu tinha algo no meu coração. Eu queria sair na primeira baixa. E a primeira baixa, para poder sair, tinha que ter, amados, bom comportamento. Então, o que é que eu fiz? Eu passei aquele ano fazendo o que era necessário que fosse feito. E como eu fiz tudo o que era necessário, no final do ano, o capitão da minha companhia me chamou e disse: olha, Diniz, que era o meu nome de guerra. Diniz, você foi escolhido. O soldado, até me deu um branco no nome, a praça mais distinta aqui do 15. Então você vai receber o seu diploma de honra ao mérito diante de toda a tropa que vai estar lá em posição para que você vá diante do tenente-coronel, que na época era um tenente-coronel, e você vai receber o seu diploma de honra ao mérito. E, amados, naquele dia, enquanto eu estava lá diante de todos aqueles homens que estavam lá na tropa, caminhando, marchando para poder receber o meu diploma, como eu chorava. Porque havia uma alegria grande, amados, no meu coração por duas coisas. Uma, porque eu estava indo embora. E a outra, amados, era por causa de que eu tinha completado minha carreira ali, mas tinha saído pela porta da frente. E sabe, amados, um dia nós vamos estar diante de Deus. E Deus, amados, Ele vai requerer da nossa vida aquilo que Ele nos entregou. Porque Ele entregou muitos talentos, tanto para mim como para você também. E desses talentos nós não podemos guardá-los. Nós não podemos ser daquelas pessoas que afastam as pessoas de Deus, como também não podemos ser indiferentes. Mas nós somos aquele povo, amados, que é como mel numa colmeia, onde atrás enxames de abelha. Enxame já é de abelha, não é verdade? Também hoje eu tô que tô. Mas de uma coisa é certa, nós somos esse povo, amados, que vai atrair muitos. E quando chegarmos diante de Deus, amados, nós vamos apresentar nossos feixes grandes, dizendo: Senhor, eu fiz bem feito aquilo que você entregou que era para eu fazer. Eu não tenho do que me envergonhar, mas eu tenho muito do que me alegrar, porque a minha parte eu fiz. Amém, amados? Então eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente.